Antes de você abrir os olhos pela primeira vez neste mundo, antes do seu primeiro choro, antes mesmo do seu coração começar a bater dentro do ventre da sua mãe, havia um guerreiro celestial postado ao seu lado. O nome dele é Miguel. E hoje, neste exato momento em que você está ouvindo esta mensagem, ele continua ali, de pé, vigilante, com a espada erguida sobre a sua vida. Talvez você nunca tenha percebido. Talvez você tenha passado anos achando que estava sozinho. Mas a verdade é outra. A verdade é que existe um arcanjo designado por Deus para guardar os seus passos, desde antes do seu primeiro suspiro. E nos próximos minutos, eu vou te mostrar, pela própria palavra de Deus, como isso aconteceu, como isso ainda acontece e como isso vai continuar acontecendo. Respire fundo. Aquiete o seu coração, porque o que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a maneira como você enxerga a sua própria vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia menciona Miguel 5 vezes. 5. E em cada uma delas, ele aparece em momentos decisivos da história espiritual da humanidade. A primeira menção está no livro de Daniel, capítulo 10. O profeta Daniel havia jejuado por 21 dias. Ele clamava a Deus por uma resposta. E quando o anjo finalmente apareceu, disse algo impressionante. Disse que tinha sido detido por forças espirituais malignas e que somente conseguiu chegar até Daniel. Porque Miguel veio em seu socorro. Pare e pense nisso por um instante. Miguel é tão poderoso que abre caminho onde outros anjos não conseguem passar. Em Daniel capítulo 12, a Bíblia diz, e eu cito: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Ouviu bem? A favor dos filhos do teu povo. Miguel não é um anjo qualquer. Ele é o príncipe que se levanta em defesa dos que pertencem a Deus. Na carta de Judas, versículo 9, vemos Miguel disputando com o próprio diabo pelo corpo de Moisés. E em Apocalipse capítulo 12, é Miguel quem lidera os exércitos celestiais e expulsa Satanás dos céus. Agora preste atenção no nome dele. Miguel, em hebraico, significa quem é como Deus. Não é apenas um nome. É uma declaração de guerra. É a pergunta que silencia toda a força das trevas. Quando o inimigo tenta se levantar contra você, Miguel ergue a espada e pronuncia essa pergunta. E nenhuma treva pode responder. Mas talvez você esteja se perguntando: tudo bem, Miguel é poderoso. Mas o que isso tem a ver comigo? Por que ele estaria me protegendo desde antes de eu nascer? A resposta está no Salmo 139, versículo 13. Davi escreveu: Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. E no Salmo 91, versículo 11, está escrito: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você percebeu? Deus formou você no ventre, e Deus deu ordens aos anjos. As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha dado a ordem, e Miguel já tinha recebido a missão. Você nunca esteve sozinho, nem por um segundo. Agora, eu quero que você feche os olhos por um momento e se lembre. Lembra daquele dia em que algo aconteceu e você não consegue explicar como saiu vivo. Lembra daquela viagem em que sentiu um impulso forte para mudar de caminho e depois descobriu que algo terrível teria acontecido se tivesse seguido em frente. Lembra daquela noite em que acordou no meio da madrugada com uma sensação estranha de presença. Não era o vento, não era a sua imaginação, era ele. Lembra daquela decisão que você quase tomou, aquela que teria destruído a sua vida? Mas algo lá dentro disse não. Aquela voz que parecia vir de um lugar mais profundo que o seu próprio pensamento. Era Miguel, cumprindo a ordem que recebeu antes mesmo de você existir. Talvez você esteja passando por uma fase difícil. Neste exato momento, talvez sinta que tudo está desabando, que as forças do mal estão se levantando contra você, de todos os lados, que não há mais saída. Eu preciso que você ouça isso.
com o coração aberto. Você não está sozinho nessa batalha. Existe um guerreiro postado à sua direita. Existe uma espada flamejante cortando o ar, acima da sua cabeça. Existe um exército celestial cercando a sua casa, enquanto você dorme. E nada, absolutamente nada, pode atravessar essa proteção, sem a permissão do Altíssimo. Os planos do inimigo contra você falharão. As armadilhas armadas em segredo serão expostas. As palavras ditas contra a sua vida cairão por terra. Porque o mesmo Miguel, que expulsou Satanás do céu, é o mesmo Miguel que Deus designou para te guardar. E olha que detalhe lindo. Enquanto você ouve esta mensagem agora, ele está aqui, não como uma figura distante, mas como um soldado fiel, cumprindo a ordem do seu Senhor. Você é precioso aos olhos de Deus, tão precioso que ele não confiou a sua proteção a qualquer anjo. Ele enviou o príncipe dos exércitos celestiais. E agora, com fé, vamos orar juntos. Senhor Deus dos exércitos, eu me apresento diante de ti, neste momento sagrado. Reconheço que sou tua criação, que fui formado por tuas mãos, e que desde o ventre de minha mãe, tu já cuidavas de mim. Pai eterno, eu te agradeço pela vida do arcanjo Miguel. Eu te agradeço por ter designado este guerreiro celestial para guardar os meus caminhos. Eu te agradeço por cada vez que ele me livrou, mesmo quando eu nem sabia que estava sendo livrado. Arcanjo Miguel, guerreiro fiel do Altíssimo, em nome de Jesus Cristo, eu te recebo neste momento, como o protetor que Deus designou sobre a minha vida. Erga a tua espada flamejante sobre mim, sobre o meu lar, sobre os meus filhos, sobre o meu casamento, sobre o meu trabalho, sobre as minhas finanças, sobre tudo o que pertence a mim. Que toda arma forjada contra mim seja desfeita. Que toda língua que se levantar contra mim em juízo seja silenciada. Que todo plano armado nas trevas seja exposto à luz e dissolvido pelo poder do sangue de Jesus. Arcanjo Miguel, combate por mim nas regiões celestiais, trava as batalhas que eu não enxergo, vence os principados que tentam roubar a minha paz, expulsa de perto da minha vida toda força de inveja, de feitiçaria, de maldição e de morte. Eu declaro neste momento que pertenço a Cristo Jesus. Eu declaro que sou filho do Deus Altíssimo. Eu declaro que nenhum mal me sucederá e que praga nenhuma chegará à minha tenda. Cubra-me, Senhor, com tuas penas. Esconda-me, Senhor, debaixo de tuas asas. Que teus anjos acampem ao redor de mim e que Miguel permaneça à frente da batalha. Eu rejeito todo medo. Eu rejeito toda ansiedade. Eu rejeito toda voz acusadora que tenta me dizer que estou sozinho, porque hoje eu sei, e jamais esquecerei, que antes mesmo de eu nascer, tu já tinhas enviado um guerreiro para guardar a minha vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, esta oração está selada, está consumada, está firmada nos céus. Amém, amém e amém. Que a paz do Senhor habite no seu coração agora. Que o sono que você terá esta noite seja o sono dos protegidos. Que a manhã que se seguirá traga novas misericórdias. E que cada passo que você der seja guardado por aquele que nunca dorme. Lembre-se, sempre que o medo bater à sua porta, você tem um guerreiro postado ao seu lado, desde antes do primeiro batimento do seu coração. E ele não vai abandonar o posto. Nunca. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe um amém aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que não está sozinho. E se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se agora no canal Conexão Sagrada, porque temos muitas outras revelações para entregar a você. Que o Deus de toda graça te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e que Ele te dê a paz, agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.